Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa segunda aula do nosso curso bianual de hipertensão arterial e hoje a gente vai falar sobre como ler um artigo científico com o Dr. Vitor Margallo. Com a palavra, Vitor. Uhum. Obrigado, Beth. Gente, boa noite, tá? Hoje a gente vai falar um tema que é bem importante, que a gente tem que aprender ainda na graduação, aprender como se portar diante de um artigo científico ainda na graduação, para poder sim tirar as próprias conclusões daquele estudo que está sendo feito, tá? Vai, aqui. Bom, hoje é dia 12 de maio. Eu acho que nem a Fernanda nem a Bianca estão aí, mas hoje é dia da enfermeira. E eu não podia deixar de prestar uma homenagem às duas enfermeiras lá do ProHeart, que sem elas acho que o ProHeart não existia. Vamos lá. Primeira coisa, por que que a gente está dando essa aula? Por que que a gente já entendeu que é importante uma aula de como ler um artigo científico, né? Pô, não é só a gente pegar e ler as palavras ali, interpretar o texto daquilo. Às vezes a gente acha que é muito simples, mas não é. Então, o artigo científico, a correta leitura, a forma correta de se ler e interpretar um artigo científico é a base da medicina baseada em evidência. Se você não interpreta aquilo adequadamente, você está com uma evidência errada, você pode interpretar uma evidência errada e está praticando uma medicina não baseada em evidências, achando que está praticando uma medicina baseada em evidências. Dois, que ajuda a desenvolver o pensamento crítico, que é muito importante ao longo de toda a vida médica. Você tem que ter o seu próprio raciocínio, tem que ter as suas próprias conclusões, independente do que a outra pessoa concluiu, independente do que a outra pessoa pensou, você tem que começar a desenvolver a capacidade de ter as próprias conclusões e criticar, eventualmente, conclusões de terceiros, conclusões de outras pessoas, tá? E saber ler adequadamente um artigo científico diferencia aquele estudante comum do estudante excelente, daquele cara que vai se destacar de fato dentro da graduação e dentro da jornada da medicina, tá? Como que é um artigo científico? Como é que é a estrutura de um artigo científico, né? Todo mundo sabe, todo mundo já pegou um artigo científico na mão. Ele é dividido em algumas partes: título, o resumo. Todo artigo vai ter uma introdução, metodologia, os resultados, a discussão, uma conclusão que pode estar incluída na discussão ou não, e as referências bibliográficas. Então, isso é mais ou menos o arcabouço de todo o artigo científico. Se um artigo científico ele não tem metodologia de escrita, você já tem que começar a acender uma luz ali vermelha e entender que talvez aquele artigo ele não seja um artigo que realmente vale a pena você se debruçar e você ler, tá? Então todo artigo mais ou menos vai ter esse arcabouço. Talvez discussão e conclusão possam estar juntos, podem estar num único tópico, mas todos eles vão ter mais ou menos esse desenho. E por onde eu começo? É fácil. Começa pelo começo. Então, a primeira coisa que a gente deve ler dentro de um artigo científico é o resumo, é o abstract dele, tá? Por quê? Com ele, eu vou ter uma visão geral do artigo. E aí eu vou tomar a decisão: vale a pena eu me debruçar e ler esse artigo ou não? Não é um artigo que me interesse, não é um artigo que tem uma metodologia adequada, não é um artigo que tem conclusões que vão realmente mudar a minha prática clínica. Esse artigo eu não quero fazer leitura, eu não vou me debruçar e não vou perder tempo fazendo a leitura dele aqui, tá? Então, começa pelo começo do artigo, tá? Mas não necessariamente precisa seguir na ordem, tá? Assim, eu dividi a aula aqui nos tópicos do artigo, a gente vai seguir a ordem que é mais ou menos a ordem que se apresenta o artigo, né? Abstract, introdução, a metodologia, os resultados, a discussão, mas você não necessariamente precisa seguir essa ordem na leitura, tá? E às vezes é interessante você mudar a ordem. Às vezes você
começa ali, lê um pouquinho da introdução, parte para a metodologia, vê se a metodologia te interessa, né? Depois vai para os resultados. Então, assim, você começa pelo abstract para poder saber se aquele artigo, se aquele paper é um artigo que vale a pena você se debruçar e ler, tá? Mas depois você não precisa necessariamente seguir a ordem do artigo como um todo, tá? Falando da introdução, o que que normalmente você tem que buscar na introdução de um artigo científico adequadamente escrito, tá? Primeiro, entender se aquele tema é um tema de relevância clínica, tá? É importante eu ler esse tema, é importante eu me atualizar sobre esse tema, tá? Existem lacunas na literatura sobre esse tema, ou seja, esse artigo ele vai me introduzir conhecimento novo, vai me trazer alguma coisa que realmente falte de conhecimento dentro desse tema. O objetivo do estudo, o objetivo está claramente descrito. Eu sei exatamente o que eles estão buscando, tá? E qual é a pergunta científica do estudo? Todo o estudo, a Beth falou na última aula, semana passada, não, há 15 dias atrás, que todo o estudo, a avaliação científica começa com uma pergunta. E na introdução, eu vou conseguir identificar qual é a pergunta desse estudo e se a pergunta do estudo está adequadamente feita ou não. Então, vou trazer alguns exemplos aqui. São trabalhos lá do ProHeart, são trabalhos nossos, em que a gente tem, dentro da introdução, falando. Vocês, vocês conseguem ver o mouse? Se eu passar aqui assim? Conseguimos. Tá. Então, dentro da introdução, a gente tem falando sobre um método de um exame, que é o padrão ouro para aquilo, porém trazendo algumas limitações, tá? E falando sobre alternativas, sobre ferramentas para o diagnóstico de uma determinada condição. Poxa, então é um tema que é relevante, é um tema que é muito comum, a apneia obstrutiva. Vai trazer alguma coisa nova? Sim, vai trazer uma coisa nova. Eu tenho um exame que é muito difícil, que não é facilmente acessível para todos, e a gente busca ferramentas para screening eficaz dessa doença. Pô, mas isso já existe. Sim, mas não na população em que esse estudo está sendo feito. Na população dos pacientes com hipertensão resistente, isso não é avaliado sistematicamente. Isso não é uma coisa que tenha muito dado de literatura definido. Poxa, então legal. É um estudo original, em que ele tem um tema relevante e que vai trazer para mim informações, sim, sobre uma população específica. Então, qual é o objetivo dele? O objetivo é avaliar a eficácia diagnóstica do questionário de Berlim na detecção de apneia obstrutiva no sono no paciente com hipertensão resistente. Ficou claro o objetivo? Está claro. Não resta dúvida o que o artigo quer de fato estudar, de fato avaliar. Então, até aqui, a gente lendo o artigo, lê o abstract, está lendo a introdução, a gente consegue claramente entender o que o artigo quer buscar, claramente entender o que eu vou encontrar ali ao longo da leitura. Depois que a gente passa da introdução, vem a parte bem importante, que é a parte da metodologia, tá? O que é a metodologia? É a descrição de como esse estudo foi desenhado e como esse estudo foi conduzido. Por que que é importante eu poder ter uma metodologia adequada, uma metodologia clara? Porque se eu faço uma pergunta científica certa, mas conduzo um estudo errado, eu vou chegar a uma resposta inadequada. Uma resposta que pode não ser uma resposta condizente com a realidade para aquela pergunta. Então, a gente, dentro de uma metodologia, procura o desenho e a condução do estudo, as definições daquilo, tá? As definições que que o estudo aplica. Então, quando eu digo que eu vou estudar uma população de pacientes hipertensos resistentes, o que que este estudo está chamando de hipertensos resistentes? Quando eu vou dizer, eu vou ler um artigo que diz que vai estudar uma determinada condição em pessoas de baixa estatura. O que que esse artigo define como pessoas de baixa estatura?
Então é importante que essas definições elas estejam claras, que aí sim a gente pode começar a interpretar se aquele estudo é um estudo que vai trazer as respostas de fato para as perguntas que a gente quer. Qual é a amostra que a gente está estudando? Então, daquele exemplo anterior que eu passei para vocês, a nossa amostra é uma amostra de paciente com hipertensão resistente. É uma amostra que me interessa? Sim, é uma amostra que me interessa. Então, eu vou ler o artigo, eu vou poder me debruçar nos resultados daquele estudo. Ah, se há um estudo que trata de uma determinada condição e a amostra é sei lá, pessoas da ilha X das Filipinas. Pode ser que não me interesse, pode ser que naquele momento aquela amostra não represente de fato o grupo que eu participo, o grupo de pessoas em que eu trabalho, e talvez aquilo não represente a minha realidade, e talvez seja um artigo que naquele momento eu possa não ter interesse, eu possa não querer me debruçar naquele momento para ler. Qual é o tipo de estudo? Na última aula, a Beth também falou sobre estudos longitudinais, estudos transversais, ensaios clínicos randomizados. Qual é o tipo do estudo que está sendo apresentado? Aquele tipo do estudo é o tipo correto para responder a pergunta que ele quer? Porque se a gente escolhe o tipo de estudo errado, a gente pode responder a pergunta de forma equivocada. A gente pode chegar a conclusões que não são conclusões reais. Os critérios de inclusão e exclusão estão bem definidos, estão claros ali? Quem são os doentes que foram incluídos no estudo e quem são principalmente os doentes que não estão incluídos ali? E lembrando o que eu falei na última vez, critério de exclusão não é negar um critério de inclusão. Então, se eu digo, naquele exemplo que eu dei, que critério de inclusão são pacientes com hipertensão arterial resistente, o critério de exclusão nunca vai ser pacientes sem hipertensão arterial resistente. Então, os critérios de exclusão, eles são critérios dentro daquela sua população, dentro daquela sua corte, que vão fazer o paciente não ser elegível para aquele estudo. Então, por exemplo, pacientes que têm uma comorbidade cardiovascular ou uma condição aguda cardiovascular nos últimos 3 meses, pacientes que têm déficit de locomoção, por exemplo, podem ser pacientes que não são incluídos em determinados estudos que precisam avaliar adequadamente a locomoção do doente. Então, tem uma série de situações que são excluídas. E por que o critério de exclusão é tão importante quanto os critérios de inclusão? Porque isso vai definir a população que pode estar relacionada ou que pode estar sob o efeito do que foi encontrado. Então, quando eu digo que eu percebo que é, o uso de espironolactona melhorou muito os níveis expressórios dos pacientes com hipertensão resistente, mas se eu naquele estudo eu digo que eu excluí pacientes que tenham mais de 65 anos, pode ser que na população acima de 65 anos, aquele resultado que eu encontrei não seja adequadamente aplicável. Eu preciso ter um estudo, alguma avaliação que faça a inclusão dessa população para entender se aquilo é extrapolável para eles, se aquilo é atribuível a eles ou não. Quais são as ferramentas estatísticas que a pessoa usou, que o pesquisador usou para analisar os dados daquele estudo? Então, tudo isso vai estar descrito na metodologia, tá? Tudo isso vai ter que estar presente. E por que que é importante a metodologia estar adequadamente escrita? Por que é importante a metodologia estar claramente descrita? Para eu poder avaliar a reprodutibilidade do estudo. Ou seja, eu posso pegar um estudo que foi feito na China, com a população da China, e querer reproduzi-lo aqui no Rio de Janeiro com a população do Fundão, com a população da Lapa, com a população da Maré. Então, eu posso querer usar o mesmo estudo, o mesmo raciocínio para poder avaliar população específica que eu trabalho, para poder avaliar populações diferentes do estudo original. Então,
toda essa descrição metodológica detalhada, toda essa descrição metodológica cuidadosa, faz com que a gente possa reproduzir aquele estudo. Quanto melhor for essa descrição, mais fácil vai ser reproduzir e, consequentemente, esse estudo ganha muita potência, ganha muita força, como um estudo bem descrito, como um estudo bem desenhado, um estudo que vai ser feito, que é bem feito. E por que que a gente tem que parar na metodologia e avaliar ali o desenho do estudo, o tipo do estudo? Porque cada desenho ele é feito para responder um tipo de pergunta. Então, aquilo que eu falei, será que o desenho do estudo ele é capaz de responder à pergunta científica que o estudo fez? Então, alguns estudos eles são mais utilizados ou têm mais possibilidade de responder determinadas perguntas. Então, se eu quero fazer um inquérito ou uma descrição populacional, eu vou usar um estudo transversal. Se eu quero avaliar uma determinada intervenção ou exposição, não adianta eu fazer um estudo transversal. Esse estudo ele não vai me trazer informação de causa e efeito, ele vai me trazer uma inferência de associação. Se eu quero determinar efeitos, eu preciso de um estudo ou coorte ou ensaio clínico randomizado. Se eu quero avaliar a causa de uma determinada doença ou a chance de um paciente desenvolver uma determinada condição, eu preciso ter um caso controle ou um estudo de corte, um estudo prospectivo de corte. Então, cada estudo, cada tipo de estudo é feito para responder uma determinada pergunta. E se eu uso o estudo errado, eu vou responder aquela pergunta de forma inadequada. Eu vou chegar a conclusões que muitas vezes podem não ser conclusões que condizam com a realidade. Então vamos voltar aqui ao nosso exemplo daquele mesmo artigo que a gente falou no início. O objetivo está bem claro ali, tá? Como é que foi descrito o estudo? Um total de 451 pacientes que eram hipertensos resistentes. Desses 422, eles aceitaram participar e o estudo é um estudo seccional, que foi feito entre 2010 e 2013, aonde? No hospital de uma clínica de um hospital terciário de hipertensão, uma clínica de hipertensão do hospital terciário, tá? E ele continua falando ali e ele começa: todos os pacientes preencheram critérios para hipertensão resistente. Qual o critério? Ele deixa claro qual é a definição dele para hipertensão resistente. São os pacientes que têm pressão maior ou igual a 140 por 90, apesar do uso de 3 drogas, incluindo o diurético, ou aqueles que usam mais de 4 drogas, independente da pressão. E foram considerados pelo menos moderadamente aderentes, avaliados por um questionário. Os critérios de exclusão foram idade acima de 80 anos, baixa adesão terapêutica, alteração cognitiva importante ou qualquer evento severo que tenha acontecido nos últimos 6 meses. Então eu sei exatamente o que que ele considerou como população de hipertensão resistente, eu sei exatamente o que que ele considerou como aderente ou não, porque ele fala sobre o uso do questionário. Eu sei exatamente quem são os doentes que não estão ali. Eu sei que a população acima de 80 anos não está incluída aqui. Eu sei que aqueles pacientes que têm alteração cognitiva não foram incluídos dentro desse estudo. Isso vai fazer diferença? Vai, porque o estudo ele busca avaliar a eficácia de um questionário. Então eu preciso perguntar e o doente responder. Se eu tenho um paciente com alteração cognitiva, ele pode não estar compreendendo adequadamente a pergunta, ele pode estar respondendo de forma inadequada simplesmente pela questão cognitiva. Então eu já tiro um importante fator de confusão que poderia estar incluído dentro desse artigo, dentro desse estudo. E ele descreve absolutamente tudo. Então a descrição é de tudo, né? A gente falou um pouquinho sobre os pacientes e ele fala como é que foi feita a medida da pressão arterial, qual o aparelho que ele usou, como é que foi feita a medida da mapa, qual é o software que ele usa, como é que foi aplicado o questionário de Berlim, como é que ele está aqui, como é que eram as perguntas feitas. A polissonografia, qual foi o tipo de aparelho usado, quantas horas que foi considerado como adequado ou não, como é que foi avaliado e análise estatística. Então, tudo aquilo que precisa estar descrito dentro de uma metodologia, você consegue encontrar ali.
Então, se você quiser reproduzir esse mesmo estudo 10 anos depois, você consegue saber exatamente como ele foi feito e fazer uma comparação e reproduzi-lo. Aqui é um outro exemplo, tá? Então, qual que é o objetivo desse aqui? Ficar claro, ó, é um estudo clínico randomizado para avaliar o efeito do CPAP em 6 meses na pressão de consultório e no mapa dos pacientes com apneia obstrutiva do sono, pelo menos moderada a grave, numa corte de pacientes com hipertensão resistente. Aqui a mesma coisa, definição de hipertensão resistente, ele bota tudo aqui clara. O que que ele define como apneia moderada grave, né? O que ele define como adesão ao CPAP. Então tá tudo descrito aqui. É um estudo clínico randomizado, começou em 2012, terminou em 2014. E isso aqui é uma coisa que é interessante. Quando a gente tem uma metodologia que ela é muito extensa, que eu preciso descrever muita coisa, eu preciso ter clareza na descrição de vários métodos ali, de várias intervenções, de várias coisas, uma estratégia, uma ferramenta que pode ser usada é a descrição em um suplemento. Então, olha só, a metodologia expandida, ela está disponível no suplemento online para essa revista. Então, ali a gente vai ter critérios de elegibilidade, qual é a descrição da polissonografia, os métodos de medida da pressão arterial, qual o processo de randomização e todo o detalhe do follow-up. Então, se você está diante de um estudo e que ele diz isso, esse suplemento, esse apêndice é interessante ser visitado, porque é ali que você vai entender os critérios que ele utilizou para determinadas coisas. É ali que você vai entender como que está, por exemplo, a randomização aqui, como é que foi o follow-up desse paciente, tá? Então essa ferramenta, essa de usar um suplemento, ele é muito utilizado quando a gente tem que fazer uma descrição muito grande. E aí aquela metodologia fica uma coisa enfadonha, fica um negócio enorme e que acaba tirando o interesse e a atenção da pessoa. Então você coloca dentro de um suplemento pontos que ele realmente precisa ter mais cuidado, se debruçar mais, mas você consegue fazer a leitura do artigo um pouco mais tranquilo, um pouco mais palatável. E uma boa ferramenta para usar nesses casos, e a gente gosta pra caramba de usar, é fluxograma, porque te traz uma ideia muito clara do que aconteceu. Olha como é muito fácil entender o desenho do estudo quando eu olho o fluxograma. Então, fluxogramas são sempre bem-vindos. Quando a gente tem um fluxograma bem feito, é muito mais fácil do que uma descrição metodológica pura e simples. Você começa a descrever aquilo, é muito mais fácil de você enxergar, de você entender como que o estudo está desenhado. Depois que você entendeu tudo isso, que você avaliou tudo isso, aí sim você vai buscar os resultados, né? Como é que normalmente as pessoas fazem? A pessoa vai, lê o abstract, interessa, lê um pouquinho da introdução, já quer saber logo o que que o artigo, o que que eles acharam, né? Já quer saber logo qual foi o resultado do artigo. Então pula toda a metodologia, que é uma parte essencial para poder corretamente interpretar os resultados e mais do que os resultados, a discussão que os autores trazem ao fim. Então, sempre que você estiver diante de um artigo que você vai avaliar os resultados, é interessante se focar nos gráficos e tabelas. Ali tem as informações usadas para escrever o texto. Então, ele extrai a informação daquilo para depois transcrever aquilo em texto, para transcrever aquilo em palavras. E aí, obviamente, todo mundo só quer saber, qual é o p-valor, qual é o p-valor. Então, assim, significância estatística é importante. A gente avalia pelo famoso p-valor e também pode ser avaliado pelo intervalo de confiança. Mas não fica buscando só isso igual um louco, não. Você precisa ter capacidade de criticar aqueles resultados. E mais do que os resultados, criticar o texto que foi criado em cima dos resultados. Não é incomum, às vezes eu e a Beth, a gente. Aconteceu agora recente, né? Que a gente estava preparando lá os trabalhos para os congressos, e aí ela manda um para mim, eu mando um para ela, e a gente, pô, Beth, eu li a tabela aqui, acho que o texto ficou confuso. Ela, não, também acho que você está confuso aqui, vamos mudar, vamos fazer. Então, lendo a tabela, você consegue saber exatamente qual é o resultado e depois transcrever aquilo para o texto.
Então, cuidado em só ler o que está transcrito, porque a pessoa pode transcrever de forma inadequada e a pessoa às vezes interpreta aquilo de uma forma que não é legal. Então, novamente voltando àqueles nossos exemplos, daqueles nossos dois artigos, né? Em que a gente faz a avaliação do questionário de Berlim. Então, a gente tem aqui a avaliação sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo, razão de verossimilhança positiva e negativa. A acurácia, dependendo do que eu vou fazer, eu faço avaliação de determinados é, ferramentas estatísticas e ferramentas de, é, de, de significância estatística, lembrei. Então, cada estudo, cada avaliação, cada pergunta, quando eu quero responder determinada pergunta, eu vou usar análises estatísticas, ferramentas estatísticas para responder aquilo, para analisar os dados daquele artigo, tá? Então, o que que a gente achou aqui dentro da avaliação desses pacientes? Aqueles pacientes em que tinham um questionário de Berlin positivo, né, com alto risco, e realmente eram pacientes com apneia obstrutiva severa moderada, aqueles pacientes com sexo masculino, diabetes ou MC maior, eles tinham mais chance de fato de ter essa associação positiva. Então, talvez o questionário de Berlim para esse grupo de pacientes fosse um grupo que poderia ser usado para predizer sim a apneia obstrutiva moderada grave. Você vê que a acurácia dele, de forma geral, não era uma acurácia legal, mas fazendo uma avaliação logística das variáveis, a gente conseguia chegar a uma determinada associação e o p-valor está aqui no cantinho. Então, intervalo de confiança e o p-valor, tá? No nosso outro artigo, aquele outro exemplo, efeito do CPAP, 6 meses na avaliação da pressão. Você vê que a gente calcula pressão de consultório, 24 horas, pressão de dia, pressão da noite, a pressão sistólica e diastólica, tá? E aqui a gente vê intervalo de confiança e p-valor, tá? Então é sempre importante a gente ler também o intervalo de confiança, não é só o p-valor que traz significância estatística. O intervalo de confiança também é importante que a gente avaliar, ou seja, o intervalo de confiança que inclui o zero, ele é um intervalo de confiança que precisa ser muito ponderado. Assim. Ele pode ser que ele não, apesar de ter significância estatística, pode ser que ele não traduza a realidade de proteção ou não proteção. Mas é importante lembrar que significância estatística é diferente de relevância clínica. Eu posso ter um dado, eu posso ter uma condição que eu achei significância estatística na minha análise, mas é um dado de que não tem muita significância, não tem muita relevância clínica. Como assim, Mitor? Explica um pouquinho melhor, não estou entendendo. Todo mundo já ouviu falar do famoso caso do dedo amarelo. A gente teve um estudo sei lá, no meio do século passado que demonstrou associação entre a pessoa ser fumante e ter a ponta dos dedos amarelos. O fumante e ter a ponta do dedo amarelo, isso tem forte associação estatística. Mas qual é a relevância clínica que eu tenho disso? Então, se eu tenho um dado que tem relevância estatística, mas que não tem relevância clínica, não me serve para nada. O dado ele precisa ter associação estatística importante, mas ele precisa ter forte relevância clínica, né? Que o fumante tem dedo amarelo, isso estatisticamente ninguém vai questionar, mas clinicamente qual é a importância que eu tenho em relação a isso? Então, cuidado quando vocês estiverem diante de um estudo e que vocês ficarem só preocupados com a relevância estatística daquilo. Às vezes a gente tem muito mais significância clínica num dado que não tem associação estatística do que relevância clínica num dado que tem associação estatística. E por fim, a gente chega na discussão. Na discussão, o que que eu preciso encontrar, o que que eu tenho que buscar na discussão. Limitações e forças do estudo. Isso precisa ser descrito pelos autores. Todo estudo, por melhor desenhado que seja, vai ter limitações. E essas limitações precisam estar claras ali. Não é nenhum demérito eu descrever as limitações do meu estudo. Pelo contrário, isso traz mais credibilidade ao estudo, porque ele está ciente
das limitações que aquele estudo tem. E ele está fazendo a análise dos resultados dele à luz das limitações que ele traz. A gente tem que ficar atento e buscar possíveis vieses de interpretação ali, que podem nos conduzir a um resultado totalmente equivocado. É importante a gente comparar na discussão o que eu encontrei no meu estudo com o que a literatura mundial mostra. Então, se a literatura mundial mostra que a prevalência de hipertensão na população adulta é de 30%, e eu faço um estudo para avaliar a prevalência de hipertensão na população adulta e acho 80%, eu tenho que entender, primeiro, se o meu estudo está corretamente feito, e segundo, se a minha população ela não está enviesada, porque é muito diferente o que eu estou encontrando do que o resto do mundo está encontrando. Então, essa comparação é importante e a gente precisa fazê-la até para poder interpretar os nossos resultados e imaginar um motivo pelo qual a gente está achando coisas diferentes ou afirmar aquilo que a gente está encontrando como uma coisa que já foi encontrada em outros artigos, então, outros estudos, então talvez seja assim uma coisa que condiz à realidade. E principalmente as implicações clínicas dos resultados encontrados, tá? A gente costuma falar, a Beth usa muito essa frase, de que no final de um artigo, quando eu termino de ler um artigo, eu tenho que parar e pensar, eu tenho que responder a seguinte pergunta: beleza, amanhã, quando eu estiver diante de um paciente, eu vou mudar a minha conduta baseado no que eu li ou não? Então, isso é importante a gente poder interpretar, a gente poder ter esse senso crítico, mas é importante que os autores também tenham esse senso crítico e entendam qual é a implicação clínica que aquilo está trazendo, que aquele resultado que eles encontraram vai trazer. Como assim vieses? O que são os vieses? Vieses são confundidores. De novo, voltando ao famoso caso do dedo amarelo. Então, o mesmo estudo mostrou que tem uma associação entre câncer de pulmão e ter a ponta dos dedos amarelos. Então, ter ponta do dedo amarelo seria um fator de risco para câncer de pulmão. Isso tem uma forte associação de estatística. Mas será que não tem um confundimento ali? Será que qual é o fator de confundimento que vai estar envolvido aí? Classicamente, esse estudo é um estudo em que a gente tem um confundimento relacionado ao tabagismo. Será que eu tenho uma pessoa que, se eu pegar uma pessoa que pinta o dedo de amarelo ou que tem a ponta do dedo amarelo porque mexe com açafrão da terra, com cúrcuma, esse cara vai ter mais risco de desenvolver câncer de pulmão, porque a associação é com o dedo amarelo. Então, esses vieses eles precisam ser analisados durante a leitura do artigo, tá? Então, vamos voltar aos nossos exemplos, aos nossos artigos, tá? E uma coisa que é interessante é isso aqui, ó. Cara, não tem nenhum problema, você não precisa guardar segredo e descrever a discussão inteira e no finalzinho você falar qual que é o que você achou, qual é a vantagem do seu artigo. Não, já bota isso logo de primeira, não precisa guardar segredo. Então, ó, os dois maiores achados do nosso estudo foram uma grande prevalência de apneia obstrutiva do sono nessa nossa população aqui e uma baixa acurácia do questionário de Berlim nesse grupo de pacientes. A prevalência, né, era esperado como estudos anteriores, mas com um número menor de pacientes. Então, assim, a gente falou qual é o achado, a gente falou que o estudo foi o que a gente encontrou, comparou com a literatura, ou seja, a gente tem outros dados de literatura e falou: olha, nós estamos condizentes com o que a literatura mundial tem mostrado. Falamos das nossas limitações, tá? Que precisam da discussão. Então, assim, não é vergonha, não é nenhum problema falar das limitações. A gente tem que deixar claro, primeira limitação, que esses pacientes são pacientes com maior probabilidade pré-teste, uma vez que são pacientes com alto risco para apneia obstrutiva, né? A segunda a limitação foi sobre a questão da sonolência ao dirigir. A maioria dos nossos pacientes não dirige, e aí não tinha como de fato responder essa pergunta. Então, todas as nossas limitações estão aqui. Agora, em contrapartida, a gente tem grande força do nosso estudo, a gente tem as vantagens do nosso estudo. Por que que o nosso estudo é importante? Por que que a gente, qual é a força que a gente tem dentro disso? Né? Avaliou um grande número de pacientes hipertensos resistentes e todos eles fizeram polissonografia, ou seja, a gente teve quase mais de 400 pacientes ali
e todos eles fizeram polissonografia. Então, isso é uma força muito grande que o estudo traz. Então, isso precisa ser, de fato, colocado e enumerado. Em conclusão, tá? Foi confirmada a alta prevalência de apneia obstrutiva do sono nessa população. O questionário de Berlim não tem tanta relação assim, e a gente entendeu que é um paciente que que o questionário de Berlim não é recomendado para screening de apneia obstrutiva do sono nesses pacientes com hipertensão resistente. Então a gente, ao fim, define ou coloca qual é a prática clínica, qual é a operabilidade clínica que a gente tem dentro dos resultados que a gente encontrou. Aquele outro exemplo que eu trouxe, tá? Então ele também começa falando o que achou, não precisa guardar segredo. Começa a discussão, abrindo a discussão assim. Então é importante, quando a gente lê um artigo, a gente já vê de cara a discussão, a gente não precisa ficar procurando ali, depois de ler dois, três, quatro parágrafos, onde que está ali a discussão dele, onde está a conclusão do cara. Não, já começa abrindo. Isso é um estudo, é uma característica de quem entende que aquele estudo é um estudo que foi bem feito, não precisa ter nenhum problema de esconder, não precisa ficar dando volta, não. Ele fala claramente ali, tá? Então ele encontrou que não houve redução significativa da pressão nos pacientes que fizeram BIPAP. Ele fala que tem ali uma redução mais ou menos moderada, modesta ali na pressão de noite, tá? E aí ele começa falando de novo comparativo com a literatura. Então ele já tem outros estudos randomizados que falam isso, né? Ele fala que o nosso estudo tem uma associação com um outro estudo que já foi anteriormente feito, tá? É, ele fala aqui, ó, o nosso estudo ele mais ou menos está de acordo com um primeiro e com o terceiro trials que ele descreve aqui, mostrando o efeito, nananana. Então, ele compara o que ele achou com o que o mundo já sabe, o que a literatura mundial já sabe. Então, é importante fazer esse tipo de comparação também. Fala também das discussões, das limitações do estudo, mas fala também das forças, do motivo, assim, por que que esse estudo é tão importante, por que que esse estudo merece ser feito, por isso que esse estudo mereceu ser lido, tá? Então ele fala das forças também, e no final ele fala sobre as perspectivas, o que que ele entende que precisa ser feito. Ah, a gente precisa fazer novos estudos para avaliar determinada coisa, ou não, a gente pode utilizar tal situação para conduzir ou para tratar Filha, ela se determinada deixar já condição. pensando nos tipos. Gente, tem alguém vazando o áudio aí, se puder desligar, por favor, tá? Então, a gente precisa, dentro da discussão, encontrar essa perspectiva, encontrar qual é a. O autor ele precisa se comprometer com os resultados e dar a interpretação dele do porquê ele achou aquilo e o que ele precisa fazer para frente. Ele ainda precisa complementar, ainda precisa fazer mais coisa. Ele precisa aumentar o número de pessoas do estudo, ele precisa acompanhar por mais tempo. Então, isso tudo ele tem que botar dentro da discussão e se comprometer. E aí acaba, né? E aí a gente termina de ler o artigo científico. Mas não, a gente precisa ter uma última coisa em atenção, que são os vieses ocultos. O que são os vieses ocultos? Estudos patrocinados e possíveis conflitos de interesse entre os autores. Então é sempre importante quando você vai ler, e isso tem uma parte específica lá no artigo, em que ele fala de conflitos de interesse, em que você coloca qual foi a organização que custeou aquele teu estudo, de onde você tirou fundos para aquele teu estudo. É importante você entender se aquela custo, aquele estudo ele foi bancado, por exemplo, por uma indústria que quer vender o produto, né? Então eu quero avaliar a eficácia de um remédio para tratar uma doença. Se esse estudo foi bancado pela indústria que produz esse remédio, pode ser que eu tenha algum viés metodológico. Eu tenho que tomar mais atenção na hora de ler a metodologia. Não estou dizendo que todo estudo que a indústria patrocine seja um estudo ruim. Eu estou dizendo que eu preciso ter mais rigidez na avaliação metodológica desse estudo. E conflito de interesse também dos autores. Porque os autores são as pessoas que vão interpretar aquele dado e são as pessoas que vão trazer a discussão para aplicabilidade clínica ou não. Então, eu preciso ter muito cuidado e ter pensamento crítico para poder
criticar e ter minhas próprias conclusões, baseado no que eu estou lendo. Em resumo, a gente não precisa ler o artigo em ordem. É importante a gente gastar um tempo ali na metodologia para entender como que aquele estudo foi desenhado, tá? Mas aquela coisa, aquela ordem que todo mundo faz de ler a introdução e depois já ir logo para a discussão para entender o que ele quer, qual a conclusão do autor, não é a melhor forma de ler, assim. Acho que a gente pode, não precisa ler na ordem, mas eu posso ler primeiro a metodologia, depois ir para os resultados, depois voltar um pouco para a introdução, tá? Mas eu tenho que ler absolutamente tudo e me debruçar ali na metodologia que é importante. Foca no que de fato é importante, tá? Se a metodologia é uma coisa que é importante para você saber se um estudo é um estudo adequado, foca na metodologia. Pode ser que você não precise ler ali os resultados com o texto do resultado, você possa olhar só as tabelas e já interpretar o resultado, já entender o que ele quer estar escrevendo ali. Mas foca no que de fato importa. Leia sempre com senso crítico, tá? Tudo que você estiver lendo, você tem que poder ter a capacidade de argumentar a favor ou contra aquilo que está sendo dito. Eu queria terminar deixando mais uma vez o convite, tá? Para o nosso Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que vai acontecer no Rio, de 23 a 25 de julho, tá? É, vai ser na Lapa não, no centro, na Vista Carioca, na Estácio, né? No campus Vista Carioca. É, eu queria deixar o convite para todo mundo, tá? É uma honra enorme a nossa cidade receber um congresso do tamanho que ele está sendo. A programação está muito legal, tá? E a gente quer encher aquilo de gente, tá? A gente quer encher aquilo de aluno, tá bom? E deixar também o convite para vocês para a nossa próxima aula, daqui a 2 semanas, dia 26, com a professora Elizabeth. Agora é como escrever um artigo científico. A gente já entendeu como a gente tem que ler. Agora é a nossa hora de fazer o artigo, de mostrar os nossos resultados e como a gente vai escrevê-lo de forma adequada e de forma correta. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. E aí eu paro de compartilhar para a gente poder abrir para pergunta. Ótimo, Vitor, obrigada. Pessoal, está aberto para perguntas. Pergunta aí, gente. Ô, Beth, para de gravar aí, pô. Vai pro Instagram, vai lá pro YouTube, mó silêncio aqui, ninguém pergunta nada.